Bom, estás habituadíssimo a estas andanças, não é? Isto não vai ser novidade nenhuma para ti. Isto, É sempre especial. Formação e palestras, é sempre uma coisa especial. contigo, não é? Estás à vontade. É sempre especial. Porque se as pessoas não estiverem prontas, claro, tudo bem, há tarefas que, ok, a câmara fica aqui, não mexe mais, mexe no final, pronto. Aí temos ênfases diferentes. Mas às vezes não é assim. Claro, evidentemente que há tarefas mais fechadas que outras, não é? Mas a maioria não é assim. Se calhar passamos diretos para a apresentação, não é? Vamos a Como isso. quiserem. Já fizeste o teste de som? Já, não, é assim, nós fazemos sempre um teste de som. Deves estar habituado a isso, não é? Também quando vais aos canais de televisão, sempre assim, aquela música que se canta antes, só para afinar a voz. Não. Essa parte não. O meu teste Essa- de som. O meu teste de som. Como é que é o teu teste de som? Força, vejam lá como é que é. A caneca você pode ter. A caneca pode ficar à frente. Como é que pode ficar aqui? É só água. Ah, só água é que não. Então vou colocar mais um bocadinho. Está à vontade. Não, está à teste de vontade. som. E podes deixar a água ao pé de ti. É só mesmo para não ficar. tira a garrafa. Como é que costumas fazer o teste de som? O meu. Sim. O meu. Isso aí é uma questão muito interessante, porque como é que eu me preparo? A pergunta é essa. Sim, na realidade. Eu tenho uma série de coisas que faço. A minha primeira comunicação foi em 2000, de 1999, 2000. E depois de uma porrada de tempo, mais de 15 anos, em cursos, em formações. Atenção, eu vou ser aluno toda a vida. Estamos sempre a aprender, não é? E professor também. Mas o trainer o trainer internacional é outra realidade. Gostava de falar disso, até É outra porque é um realidade. dos pontos que faço questão de referir na tua apresentação. E estamos Porque aqui hoje. a comunicação permite-me, David, a comunicação não é um dom. Trabalha-se. Oh, Nuno, mas antes de nos prolongarmos, deixa-me só fazer a tua apresentação, senão daqui a nada o pessoal vai ter 10 minutos de vídeo e não sabe com quem é que estamos a falar. Alguns saberão certamente, mas eu faço questão que todos saibam. Nuno Guia, trainer internacional, mental coach, comentador desportivo em alguns canais de renome e autor do livro Como Treinar o Treinador. Essa parte é associada à tua gênese do mestre em Psicologia Desportiva, Como Treinar o Treinador. E vamos então começar pelo trainer internacional. O que é isto? E um trainer internacional que está sempre a aprender para poder também ensinar. Agradecer ao David pelo convite. Fico satisfeito por saber que da parte do David podemos também trazer uma mensagem positiva, útil e principalmente nesta fase uma mensagem de esperança, porque eu acho que é muito por aí que nós temos que nos centrar. Relativamente a essas questões, são muitas questões diferentes, porque tudo começou em alguns locais, não é? Mas eu sei quando começou, mas não sei quando vai parar, porque não tem fim. Nuno, como é que começou? Acho que isto é um ponto importante, porque de onde nós vimos como esta paixão pelo desporto e pela psicologia do desporto foi desenvolvida, daí mesmo ao livro Treinar um Treinador, porque isto é importante, porque os treinadores também têm que ser treinados no fundo, não é? Aliás, eu até começava por uma pergunta que é a pergunta para $1 milhão. Não estou à espera que me des a resposta, estou à espera que me digas a tua opinião no fundo, porque quem der a resposta vai ficar milionário certamente. Como é que nós, e isto é psicologia pura, pelo menos a minha forma de ver, isto é mais do que o físico, isto é a mente. Como é que nós conseguimos ajudar alguém que queira começar a passar do querer para a fase de começar, de praticar uma atividade física, a mudar a sua vida para melhor? Porque o querer e o fazer vai uma distância. Vai. Primeiro nós temos que perceber quem são as pessoas que estamos a falar, não é? Então há o princípio da individualização, que é algo que existe no treino desportivo, na tua atividade
é uma questão que continua a estar muito presente nas questões mentais. E, portanto, nós não... Aliás, um dos grandes problemas que eu creio que existem é precisamente colocarem-se rótulos às pessoas. Ex-alcoólico. Então a pessoa vai ficar com essa conotação o resto da vida, não é? Não parece que seja uma boa ideia. Ex-presidiário. Então, isso são conotações. Eu estou a trazer duas conotações muito fortes, mas é mesmo assim. Das piores coisas que se pode fazer é colocar rótulos. Não é ignorar a situação, não é branquear a situação, mas não colocar rótulos, evitar colocar rótulos. Evidentemente que nós temos de saber quem está do outro lado, não é? Quem é que está do outro lado? Quem é a pessoa? O que é que a pessoa quer, não é? Porquê é que a pessoa está aqui? E eu acho que o ponto de partida vem por aí. Antes de existir, antes de nós pensarmos em especificidade, existe a individualização. E depois as pessoas adaptam-se, reagem de formas bem distintas. Eu sei que há uma tendência que é transversal, que é dizermos que cada caso é um caso. É verdade, cada caso é um caso. Porém, existem sobreposições, existem semelhanças, existem coisas em comum e, portanto, na verdade, cada caso é um caso, mas é muito mais que isso. Depois há coisas muito, muito comuns. E, portanto, é preciso fazer... Depende de que áreas estamos a falar. Há áreas que podem falar em diagnóstico, e aí já estamos a falar de competências mais avançadas. Há áreas que podem falar de avaliação. Depende de que área estamos a falar. Por exemplo, na tua área, provavelmente estamos a falar de um RM. Depende do que estamos a falar. Mas, na verdade, temos que perceber quem está do outro lado. Aqui a aproximação é feita, por exemplo, se calhar às questões mais relacionadas com o coaching, talvez. Não só. Também, evidentemente, às questões relacionadas, se calhar, com a programação neurolinguística, que são duas áreas nas quais eu tenho debruçado boa parte também da minha vida, que é, há um estado atual, que é o presente, o passado está dentro deste presente, aliás, não há mais nenhum tempo sem ser este, que é o presente, então, e a pessoa tem um estado desejado. Que é o futuro, no fundo. Que é o futuro. Os objetivos é algo que se coloca no futuro. Por isso, tanto se fala hoje em objetivos, e ainda bem, porque é uma estratégia motivacional poderosa, porém, os objetivos também podem ser perigosos. Não só se a pessoa não os atingir, porque é futuro. E quando tu colocas demasiado futuro na vida das pessoas, obviamente que o futuro é importante pensar no futuro, mas quando planear o futuro, enfim, tudo isso é importante, mas quando ficas demasiadas vezes lá, quando ficas lá muito tempo, começas-te a tornar ansioso, tens futuro a mais, isso não é uma boa ideia. Então, eu acho que passa muito por aqui. Há um estado atual, que tem que ser medido, de alguma maneira, depois depende da intervenção que estamos a fazer. Há um estado desejado, ou seja, se existe um estado desejado, quer dizer que a pessoa não sabe como chegar lá, porque senão já tinha feito esse caminho, então, e depois é preciso traçar esse caminho. Quer dizer, a pessoa traça esse caminho para se chegar a esta... Com objetivos concretos, mensuráveis, que permitem ir caminhando. E aí já entramos, pois aí já é uma questão metodológica. Temos que perceber de que metodologia estamos a falar. Tiveste ao longo destes anos de carreira a oportunidade de já lecionar e estar em vários países e de lidar com muita gente nesta área do desporto, na área do futebol, desde treinadores a atletas. Houve alguém que tivesse marcado particularmente? Alguém que tivesse realmente uma fonte de inspiração, uma verdadeira fonte de inspiração para ti? Bom, as inspirações, a inspiração é uma questão muito interessante, sobretudo quando se trabalha com grupos. Quando se trabalha com grupos, a inspiração é algo muito importante, porque nós queremos inspirar as pessoas. Coisa fácil, inspirar as pessoas. A minha inspiração, ela acontece permanentemente, não é? Os meus pais, a minha família, os meus amigos, então o meu filho.
Essas são as maiores fontes de inspiração, aquilo em que eu acredito. Aquilo em que eu acredito. Eu já estive como disseste, já estive em vários países, tenho trabalhado com pessoas de muitos países, sobretudo atualmente então, eu já trabalhava muito online antes da pandemia, o ano 2000, 12 de março de 2000, evidentemente acelerou as coisas, porque havia algum ceticismo da parte das pessoas relativamente à questão do trabalho online. E aí nós chegamos a uma realidade em que é a única opção. Em muitas situações já não é uma alternativa, é a única opção. E então a inspiração é nós sermos úteis. Essa é a maior fonte de inspiração. Porque a inspiração significa que há energia que tu de repente surgiu, não é? Porque tu podes te inspirar com esta zona ribeirinha aqui da cidade de Montijo, que é fantástico, não é? Tu podes te inspirar com um quadro, tu podes te inspirar com uma planta, com o sorriso de uma criança. Então tu podes te inspirar com as coisas mais diversas que tu possas imaginar, não é? E é muito importante porque isso faz-nos bem. É muito importante porque isso faz-nos bem. No outro dia vi uma frase que a propósito disto de inspirações, vi uma frase que era algo deste género. Todos querem ser uma lenda até terem que fazer aquilo que as lendas fazem. E isto é na vida, é nos empresários, no empreendedorismo, mas também muito no desporto. Nós vemos grandes jogadores, grandes atletas e muitas vezes, claro que à partida consegue-se percepcionar ali esforço, mas muitas vezes pensa-se, também é a genética que também os favorece, é isto, é aquilo. É isto e é tudo, na realidade, é tudo, porque ter genética ou ter o talento, se não houver o trabalho duro, o esforço, o sacrifício, o pagar o preço para se lá chegar, a realidade é que só um é que chega ao melhor do mundo na sua área, não é? Como é que tu vês isto? Como é que realmente se cria estas lendas? David, tu tocas agora a uma série de coisas na mesma frase que merece a nossa atenção. Talvez vá pela área da genética. A genética é uma área muito interessante porque há muitas pessoas a sofrer por causa disso. A genética no caminho da hereditariedade. Isso é hereditário. Estamos a falar de questões, doenças, problemas. Então, isso é hereditário. Então, o câncer da mama, por exemplo, etc. Estamos a falar de questões bem complexas. Houve um grande projeto, que era o projeto Genoma, que virou a piada cósmica, porque descobriu-se que, afinal, nós temos tantos... o DNA do ser humano e da minhoca são muito semelhantes. Aliás, curiosamente, 98% entre o nosso e o código genético, o DNA, o nosso e o do macaco, 98% são semelhantes, não é? E o macaco não canta. Então, ou seja, há aqui questões muito interessantes. Então, o peso do DNA, eu acho que já se dissipou há bastante tempo. Então, a nova ciência tem-nos trazido, existem muitos autores a mexer nessa área, que é uma área complexa, mas muito interessante. Então, o peso do DNA, na verdade, não é assim como se pensava. Aliás, essa é uma linha de investigação que já existe há muito tempo. Neste caso, mais no desporto, até se os grandes atletas nascem ou fazem-se. Provavelmente serão as duas coisas, quer dizer, mas as mesmas questões relacionadas com a área da liderança, ou seja, nós hoje já percebemos que tudo isto é altamente aprendível. Liderança, comunicação, não é? É altamente aprendível. Tudo isto, ou seja, estas competências são todas aprendíveis. Ao nível dos objetivos, isto coloca-se muito também por aqui, que é porque as pessoas não desistem dessas coisas. As pessoas não desistem de objetivos. A maior parte das pessoas não desistem de objetivos. É essa a tendência. As pessoas desistem do caminho. Então, são aqui questões muito interessantes. Esta questão da genética, claro, obviamente que ninguém transforma uma pedra num jogador de basquetebol, topo, não é? Ou seja, mas o potencial está lá, não é? O que é que seria, por exemplo, será que o Cristiano Ronaldo teria tido o nível que teve se não tem saído do Sporting? Por exemplo, e por aí vai. Será que
Também podíamos dizer se o Cristiano Ronaldo teria atingido o nível que atingiu se não tivesse sido a Madeira. Ou seja, há um processo de evolução natural. E isso leva-nos para a questão, para uma das questões que tu colocaste agora também, que eu acho que é muito interessante, porque se fala muito nisso, das lendas. Na verdade, eu creio que as pessoas até falam com mais frequência do legado. Legados, lendas, eu acho que querem dizer praticamente a mesma coisa. Bom, nós estamos a falar do topo da pirâmide, ou do topo da cadeia, não é? Então, eu acho que é interessante colocar a parada muito alta. Eu acho que isso é bom, porque se eu não atingir um objetivo muito alto, porque aqui, lá está, aqui temos que saber distinguir o que é o sonho, que é algo que eu posso nunca atingir, não é? Mas que é muito importante, porque isso mobiliza, traz-nos muita energia. Outra coisa é o objetivo, que é algo que tem um nível de dificuldade elevado, mas que é atingível. Outra coisa é a meta, que é a tarefa que eu tenho que fazer para chegar a esse objetivo. Então, se calhar é bom discriminarmos estas três coisas. E, portanto, o legado pode ser um sonho. Mas esse sonho, nós temos que o ver como algo alcançável, mesmo que seja difícil, para que ele nos traga essa energia, não é? Senão vai acabar por nos trazer alguma desmotivação, digamos assim, pode ter o efeito inverso. Sim, mas o sonho pode nunca chegar lá. Nós podemos nunca chegar ao sonho. Nenhum problema. Mais vale perder para um sonho do que perder para uma meta, não é? Se eu perder para um sonho, era muito difícil, não é? Isto era, enfim, eu não vou utilizar outro género de palavras, não é? Porque as palavras não são caracteres, mas não vou utilizar outro género de palavra, não são apenas caracteres, mas eu não cheguei lá, mas era algo do outro mundo, era um sonho, não é? E o sonho podes não chegar lá, não é? Agora, quando tu perdes por uma meta, não é? Então isso aí tem um impacto muito duro. Por isso também se fala muito em dobra ao objetivo. Mas não é dobra ao sonho, é dobra ao objetivo. Não é? Alcançável. Mesmo na tua área, imagina, tu queres fazer, sei lá, de bíceps 40 quilos, não é? Ou estás a fazer 40 quilos e tu queres fazer 60, não é? Mas podes não chegar lá aos 60, mas tu dizes que queres fazer 44, não é? E não consegues chegar aos 44, não é? Isso vai ter impacto em ti. Falaste há pouco, aliás, foi um dos pontos que começámos por falar e que agora voltaste a reforçar, a comunicação, a vontade de vos envolvendo na comunicação, e que, a meu ver, está muito associado também com a liderança, porque nós, sendo melhores comunicadores, vamos ter mais capacidade para impactar à partida positivamente outras pessoas. E falámos nisto no outro dia, em off, quando vieste aqui visitar o espaço, conversámos um bocadinho sobre isso, que é precisamente pessoas que têm... Nós conhecemos pessoas, e a propósito de pessoas que já vieram aqui ao podcast, que às vezes têm um talento e têm uma história e têm uma mensagem tão forte, mas que nem toda a gente está à vontade ou vai ao longo da vida desenvolvendo as skills necessárias para poder, com essa experiência, essa sabedoria, esse talento, partilhar e inspirar outras pessoas. Alguns porque querem, alguns porque não querem, outros porque querem, mas às vezes ainda não começaram esse caminho. Quais são os primeiros passos para se conseguir criar essa vontade na comunicação, essa vontade na comunicação que acaba por depois ser também uma liderança natural? Ou acreditas na liderança nata, em que a pessoa nasce com uma capacidade de liderança e que aquilo não tem que ser explorado? Eu ainda recuava um pouquinho. A tua questão é mais uma vez muito, muito pertinente, mas recuava ainda um pouquinho para dizer que não faz muito sentido nós pensarmos em vamos a Marte. Então, agora, ali à saída, nós já temos ali uma paragem de autocarro, passa ali uma nave espacial e leva-nos a Marte. Isto não faz muito sentido. Estão a ir a Marte, sim, mas não pela via de autocarros, não é? Então, as pessoas não podem ser enganadas. Tem que se dizer a verdade às pessoas, não é? Porque há um foco muito grande em muita coisa, há muita gente a dizer muita coisa, mas há pouca solução para chegar a essas coisas. Então, legados, lendas, ok, fantástico, isso é ótimo, mas a maioria não vai chegar lá. E as pessoas não deixam de ter a sua dignidade e o seu potencial e o seu talento, não é? Que é curto, para chegar àquilo que deseja. Então, eu acho que isto é um aspecto que é fundamental aqui também para se calhar consolidar um pouco melhor esta ideia. Relativamente ao que tu disseste, sim, claro, são coisas muito importantes. As questões relacionadas com sempre foram,
Eu creio que vão ser cada vez mais. E porquê é que vão ser cada vez mais também acho que é algo muito interessante. Ou seja, as questões da liderança, da comunicação e da motivação sempre foram importantes. Agora vão ser muito mais. Porquê? Para já tudo começa na comunicação. Esse é o primeiro aspecto. Depois, outra questão que eu acho que podemos fazer aqui, trazer já para aqui, que é o que é que não é aprendível? O que é que não é aprendível? Nós estamos numa era nós estamos numa era em que o conhecimento está a dobrar a cada ano. As pessoas ficam pelo caminho muito rápido. Ninguém aguenta este ritmo. E, portanto, o que é que não é aprendível, sobretudo nesta realidade em que nos inserimos hoje? Para além disso, o mundo é... Vamos lá ver, eu sou um positivista. Eu sou um otimista. Porquê? Porque nós sabemos, conhecemos muito o que não funciona. Por isso eu sou um otimista. Mas há um conjunto de transformações que são muito evidentes, que estão aí, aliás, há estudos a provarem isso. O mundo é um lugar cada vez mais complexo. Há vários estudos a mostrar isso, a espiral dinâmica, etc. Então, só que uma coisa é nós sermos otimistas, outra coisa é termos umas lentes cor-de-rosa. Então isso acho que não é uma boa ideia. Obviamente que tudo isto é fundamental. Quando tu tens um enquadramento em que existe tanta informação, é fundamental teres pessoas que simplificam a vida das outras pessoas. É fundamental. Isso é pela via da comunicação. Então é muito importante tu teres pessoas que conseguem sintetizar informação, que possam chegar às pessoas. Até porque a ciência não nos diz como fazer. O conhecimento científico é fundamental, mas há muitas áreas fantásticas que não têm esse robustez científico e são fabulosas. Por exemplo, porém, a ciência não nos diz como fazer. Nós percebemos melhor alguns porquês, mas a ciência não nos diz como. Então, ainda surge mais essa importância de pessoas que sejam capazes de passar a mensagem, conseguirem ser mais eficazes. E aí, eu traria uma competência que eu acho que é a primeira competência, porque a comunicação não é um dom, um talento. A comunicação, à semelhança de tantas outras áreas, é algo altamente aprendível. Será que o Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, que é uma loucura, não é? Porque está a quebrar barreiras tremendas. Muitos atletas no passado, já estás velho, já sai daí, dá lugar aos novos. Ele hoje está a mudar o paradigma. As pessoas se calhar ainda não se aperceberam muito bem disto. Hoje está a ser muito frequente isto. E, portanto, o que é que eu reparo? Aqui é uma questão fundamental que é: o que é que não é aprendível? Esta é uma boa pergunta, provavelmente. Outra questão importante é, depois aqui, o fundamental é a estabilidade interior do comunicador. Esse é o primeiro ponto. A confiança em si. É mais que a confiança em si, porque a confiança é muitas vezes colocada, não é para menos, mas eu não ando na montanha russa porque tenho confiança. Eu não salto de paraquedas porque tenho confiança. Eu sei que a confiança está na ordem do dia. A confiança, o foco, a inteligência emocional. Não é para menos. A disciplina, ou a falta dela, não é para menos. Porque são mesmo muito importantes. Mas depois nós precisamos dizer algo mais. E esse algo mais, relativamente à confiança, é: eu não salto de paraquedas porque estou confiante. Eu salto de paraquedas porque venci o medo. Eu ando na montanha russa porque venci o medo. Não é porque tenho confiança. Então, nesta área, o facto de nós nos pormos mais vezes à prova, o facto de começarmos por falar mais vezes, partilhar mais vezes, isto na área da comunicação, seja falar num evento, seja falar com um grupo de pessoas, seja falar com uma pessoa, seja falar num vídeo nas redes sociais, o facto de nos irmos pondo à prova poderá ajudar, na grande maioria dos casos, as pessoas a tornarem-se melhores comunicadores. Pode ajudar, porém, devo dizer também que a quantidade não é qualidade. E isto significa que uma pessoa que fala muito, são perfis comportamentais. Isto não é depreciativo o que eu estou a dizer. Há perfis comportamentais que são popstars. É um popstar social, é uma popstar social. São pessoas que falam muito.
É como se diz que são pessoas que falam pelos cotovelos. Não quer dizer que essa pessoa fala bem. Falar muito não é falar bem. Porém, eu percebo o que tu queres dizer, com certeza será numa perspectiva tentativa e erro. Sair da zona de conforto. Porém, tu tens de ter um referencial. Sim, a zona de conforto é outra história. A zona de conforto é outra história muito interessante, porque um dos maiores problemas é que as pessoas... ok, a pessoa está na zona de conforto, mas porquê é que a pessoa não sai dali, não é? Porquê é que a pessoa não sai dali, não é? Eu conheço uma pessoa que estava num sofá, já há 30 anos, o sofá tinha um buraco. A filha comprou à pessoa um sofá novo. O sofá chegou lá à casa, a pessoa não quis. Porque quis o sofá do buraco. As pessoas querem ficar com o que têm. Então, esta questão da zona de conforto é uma questão muito interessante, porque para se entrar numa zona de aprendizagem e continuar-se esse ciclo por aí fora, é preciso ultrapassar uma série de problemas. Problemas esses que normalmente são crenças, que até podem nem estar a existir, mas que limitam a pessoa a sair daquilo que conhece e entrar numa zona desconhecida. E quando tu entras no que não conheces e te sentes bem lá, os sistemas de alerta então aí do estás no caminho. Mas sair, não é? Sair dessa zona é que dispara aquele alerta de sair da zona de conforto, fazer algo que não conhecemos, e muitas vezes isso faz a pessoa pensar duas vezes e por vezes nem fazer uma coisa que poderia vir a ser muito boa para ela. Não sabe, não é? E no outro dia, penso que foi no livro Blue Zones, em que fala precisamente das zonas de maior longevidade do mundo. Referiam que os nossos genes, desde o Paleolítico, estamos a falar de há milhares de anos atrás, mudaram 1%. 1%. Ou seja, não vale a pena nós irmos contra as nossas características mais primárias, porque elas estão lá. E, no fundo, o nosso corpo está feito para sobrevivência, em primeiro lugar, e reprodução. Claro que nós queremos usar a nossa mente e estimulamos-nos para muito mais, para a produtividade, para o sucesso, que é aquela palavra que no outro dia usaste como off a expressão de é uma palavra grávida, porque tem muitos significados. Mas nós tentamos ir para além disso. Mas muitas vezes, quando somos postos à prova, vem novamente essa parte da sobrevivência. Eu estou bem aqui, eu estou seguro aqui, para que é que eu vou fazer mais? Não é? O nosso corpo está feito para isso, para manter. Isto é um bocadinho como um atleta. O pessoal vai de férias, tiram 2-3 semanas de férias. Não estou a falar de um atleta de competição, um praticante. No verão vou tirar 3 semanas de férias e depois chegam, vão à avaliação, olha, até perdi peso, perdi 3 quilos. Mas vamos ver a massa muscular. Baixa a massa muscular. Porquê? Porque o nosso corpo não está habituado, não está preparado para manter muita massa muscular, porque isso mantém o metabolismo mais rápido, mais acelerado, custa mais calorias, aumenta o nosso apetite. O nosso corpo está feito para quê? Para mais uma vez sobreviver. Vamos manter os órgãos vitais e está bom. Se nós não fizermos nada, se nós não o estimularmos, ele vai rapidamente adaptar-se para sobreviver. E isto diz muito sobre a zona de conforto e o porquê das pessoas muitas vezes não querem sair da zona de conforto. Certamente que ainda terás mais experiência que eu nesta área e se calhar ainda vais ter outro ponto de vista nesta área, mas é uma área que me cativa porque nós temos que muitas vezes encontrar estratégias para, e isto é mais fácil falar do que fazer. Todos nós somos postos em situações, todos nós, mesmo quem tem mais consciência disto, todos nós temos situações em que mas será que isto vai dar certo? Será que não? Claro, pois há uns que naturalmente vou arriscar porque já tiveram experiências no passado em que arriscaram e aquilo até correu bem. Mas é daquelas coisas que nem toda a gente consegue ver à frente. Se eu estou bem aqui, para que arriscar? Não é? Para que arriscar? David, mais uma vez tocas em vários aspectos que são muito pertinentes. Eu se calhar agora iria por este. Os humanos modernos têm 200 mil anos. E aí sim, inclusivamente há uma nova ciência que refere que tudo aquilo que neste momento, que hoje sabemos, que não corresponde à realidade. E aí sim, desses 200 mil anos, que inclusivamente há estudos relacionados também com o DNA, com o genoma, enfim, um conjunto de áreas mais profundas, mais robustas, nos dizem que de há 200 mil anos para cá, então aí sim, que não houve do seu ponto de vista cerebral, que não houve essa mudança. Estou a falar em termos estruturais. Sobre a questão da sobrevivência, sim,
Sim, evidentemente, mas depende do autor em que nos centrarmos, mas acredita-se na ideia que nós podemos ter três cérebros e há algum consenso à volta disso. Ou seja, o neocórtex, porque é a parte mais recente, esses tais 200 mil anos, o cérebro do sistema límbico, mais responsável pelas emoções, e o cérebro reptiliano, que é esse aí que está desde o início com o ser humano e se calhar com os nossos antepassados bem lá atrás, não é? Aí sim, porque isso era uma altura, a sobrevivência era uma questão central, não é? Porque eles tinham que caçar, tinham que sair, viviam em cavernas, ou seja, estamos a falar de uma fase muito anterior, não é? À realidade em que nos encontramos hoje. E a partir daí começas a colocar uma segunda questão, que é a questão da felicidade, que é uma questão central, não é? Porque muitas das vezes nós falamos em qual é a primeira questão para ti? A saúde. Sim, mas a felicidade está muito colada à saúde. A felicidade está muito colada à saúde. Quer dizer, ter saúde sem felicidade, não te sentires bem, ou seja, não tens saúde, não é? Por isso é que esta designação da Organização Mundial de Saúde, não é? Já engloba. Já não diz só que é a ausência de doença, não é? Ou seja, então a saúde e a felicidade é algo que está ali muito junto. E portanto, isto para dizer que a questão da sobrevivência, claro que sim, mas já lá vai. Então, daí sim nós não fomos programados para ser felizes, mas para sobreviver. Mas isso é essa camada do cérebro reptiliano que está lá, não é? E faz parte, ou seja, é toda a nossa parte instintiva, não é? E que faz sentido. Atualmente e inclusivamente a própria Virginia Satir, que é uma terapeuta, era uma terapeuta fantástica em termos das constelações familiares, ela desencadeou todas essas matérias, é pioneira nessa área. Então ela diz que o primeiro princípio do ser humano, que é a familiaridade, ou seja, nós ficamos com o que conhecemos, ou seja, quando tu começas a olhar questões relacionadas, por exemplo, com o tabaco, com o álcool ou com o colesterol, a pessoa acaba por ficar com o que conhece, não é? Então a pessoa tem um diagnóstico que, se continuar a beber, tem 30 dias de vida, e a pessoa continua a beber. Então a pessoa tem um diagnóstico que tem o colesterol elevadíssimo, então tem que entrar num conjunto, num outro registro de nutricional, uma dieta diferente, ter que fazer exercício, enfim, todas essas questões que são importantes, e a pessoa continua a fazer precisamente a mesma coisa, não é? E portanto, então, se calhar o primeiro princípio é a familiaridade. E isto também mexe muito com as questões da zona de conforto, porque as pessoas ficam com aquilo que conhecem. E essa é uma questão que é muito pertinente e que nos deve fazer pensar. E tu estás ligado a esta área, como é que ajuda as pessoas muitas vezes a passarem essa fase e realmente perceberem que aquilo lhes pode vir a causar uma dor no futuro? Essa é uma questão muito interessante, porque a dor está muito associada. A dor é uma área tão importante que, inclusivamente, atualmente os hospitais têm departamentos de dor, não é? Então a dor é algo sempre que... Porém, o cérebro humano também funciona por aí, não é? Nós funcionamos muito ou pela dor ou pelo prazer, não é? O treino, a atividade no teu ginásio, não é? Passa muito por aqui. O treino desportivo, tantas outras tarefas, não é? A dor é uma questão muito interessante, porque normalmente a dor está associada ao sofrimento. Há uma conotação muito grande com sofrimento, não é? Mas o sofrimento não resulta da dor, o que eu acho que é muito interessante, porque o sofrimento acontece pela falta de clareza em lidar com a dor.
Porque vamos imaginar um enquadramento de alguém que vai treinar perna, por exemplo, trazendo aqui também estas análises também para esta realidade, porque eu sei que as pessoas que te ouvem hoje, e eu aproveito já também para te dar os parabéns pelo trabalho fantástico que vens fazendo, porque há tanta gente a ser paga para lançar vírus mentais e contaminar a cabeça das pessoas. Então estes espaços de alguém que traz uma mensagem positiva são sempre espaços bem-vindos. Então eu dou-te os parabéns desde já. Obrigado. Por este espaço, e continuares neste espaço, porque eu acho que é por aqui. A questão que aqui está associada é que tu vais fazer perna, ficas fatigado, ficas super fatigado. Aliás, curiosamente, esta situação de fazer perna, a situação de treino, ela própria é uma situação de stress. Em termos celulares, ela é uma situação de stress. Pomos o nosso corpo voluntariamente em stress, não é? Não é? Então, para tu entrares num processo de hipertrofia, estejamos a falar do que estivermos a falar, não é? Essa é uma área também muito interessante. Eu comecei por aí, é uma área que eu gosto muito, a área do sistema locomotor. Então, tu estás, por exemplo, a fazer um processo de hipertrofia nos quadríceps, por exemplo. Então tu vais ter que entrar em processo, depende qual é a metodologia que estás a utilizar, não é? Mas vais entrar num processo de fadiga, inquestionavelmente, não é? Porque para aumentar o tamanho ele vai ter que chorar em algum momento, não é? Ou em muitos momentos, não é? Claro, mas depois, quando tu vês, não é, aquele produto, não é, não só do ponto de vista estético, mas porque tu sentes logo, não é, aquela robustez, até o andar custa, não é? Mas quando vês depois a questão estética também, tu vais ficar feliz porque ultrapassaste aquela dor, aquela dificuldade. E as pessoas precisam disso. Ou seja, eu sou dos que acha, não sou só eu, mas eu sou dos que acha que o trabalho do exercício, o treino desportivo, tem muito a ensinar à comunidade. Para a vida, não é? Mesmo para a vida. Porque o treino desportivo, o exercício, surge depois da comunidade. Primeiro existia a comunidade, não é? Todas as coisas boas que encontras de um lado e do outro, os canais estão abertos, não é? Mas este pessoal do desporto é uma mais-valia e tem muitas coisas boas para ensinar à comunidade. Muitas. Eu estou-te a dizer o exemplo do exercício, mas podia-te falar, por exemplo, de uma equipa de competição, seja ela qual for. Porque tu jogaste, perdeste aquele jogo, porque alguém tem que somar, não é? Perdeste aquele jogo, mas passado às vezes menos de 24 horas já estás a treinar outra vez, não é? Então tu tens que ultrapassar aquilo muito rápido, tens que fazer o luto muito cedo. Então todas estas coisas eu acho que são muito interessantes. E seguir em frente. E achei curioso que no outro dia perguntaste ao Simão, ao nosso estagiário que joga futsal, Simão, qual é que é a percentagem, isto aqui de uma forma intuitiva, sem pensarmos muito, qual é que é a percentagem que atribuis à componente psicológica no futsal? E ele ficou ali a pensar um bocado. As pessoas não sabem. Isto no futsal inclui a maior parte dos desportos, é não é? no que for. Repara, é no que for quando nós estamos a pensar em desempenhos, não é? Nós estamos a pensar num enquadramento competitivo. Estávamos a falar... Uma coisa é eu competir comigo, não é? Exato. Outra coisa é eu estar a competir com outras pessoas. Se eu estiver num enquadramento competitivo, quanto é que isto vale? Neste caso, estamos a falar dos jogos desportivos coletivos, que é onde se integra o futsal, não é? Mas mesmo para as pessoas que estão connosco, não é? Quanto é que vale? Se nós pensarmos na dimensão psicológica, e estou a falar em termos mentais e emocionais, não é? Quanto é que vale a dimensão psicológica relativamente à dimensão física? Isto é uma sistematização, a dimensão física, técnica, tática. Poderão existir outras. Se estivermos fora do nosso país, a dimensão cultural pode ser importante. A dimensão social pode ser importante. Mas pensarmos só nestas 4, para vocês que estão aí, qual é a câmara? É esta. É esta. Você que está aí connosco neste momento, quanto é que vale a dimensão psicológica na sua modalidade? Em treino. Quanto é que vale? Não há esta interação. Mas pensem nisso, façam este exercício. Podem parar o vídeo neste momento. Exatamente. Voltem a seguir. Voltamos outra vez. Então quanto é que vale a dimensão, agora a dimensão psicológica, mas numa situação de competição? Quanto é que vale?
Já identificaram na primeira situação no treino, agora identifiquem na competição. Então depois mandem, interajam connosco. Agora é assim, vão deixar no comentário a vossa opinião, param o vídeo, deixam no comentário e agora o mestre responde. Exatamente. Ou seja, há algum consenso, não é? Eu passei muito isto também na minha outra vida, quando era atleta. Então eu fui o primeiro a perceber que poderia ter sido muito mais. Aliás, os meus amigos até me diziam que eu tinha passado ao lado de uma grande carreira, precisamente por questões mentais, não é? Nomeadamente, eu não era tanto dentro do campo, era mais fora. Porque era jovem, queria viver e portanto, essas coisas colocam-se, não é? É natural, faz parte. Mas muito por aí. E se calhar também essa atração que eu encontrei desde muito cedo pelas questões, por este domínio mais mental, mais emocional. Procuraste nisso que se calhar naquela altura até te trouxe uma certa dor, por não teres sido melhor por realmente essa parte psicológica fora do campo, que te fez estudar e dedicar a vida a esta parte, no fundo. Eu percebi onde é que fazia a diferença. Ou seja, tudo é importante. Tudo é importante. Eu não sou fundamentalista. Tudo é importante. Aliás, eu até acho interessante as pessoas quando só têm uma metodologia, então, eis a minha metodologia salvadora. A pessoa só tem uma metodologia, não é? Então, eis a minha metodologia salvadora. Então, é importante nós abrirmos os nossos horizontes, irmos à procura de mais. Mas eu percebi que, sendo que tudo é importante, não é? Mas, David, imagina, tu estás bem mentalmente, mas não estás bem fisicamente. O que é que tu achas que vai acontecer? Não é? Fisicamente vou ficar bem. Agora vê ao contrário. Tu estás bem fisicamente, mas não estás bem mentalmente. O que é que tu achas que vai acontecer? O inverso, não é? Mas estás numa competição, por exemplo. Claro. Estás na família, até na própria família, no grupo de amigos. O desempenho não será o máximo que eu poderia ter, não é? Mas por outro lado, se fisicamente não estamos a 100%, mas a nossa mente estiver a 1000%, tivemos como nunca estivemos mentalmente, nós vamos conseguir levar o nosso físico a níveis extremos. Aliás, falámos do exemplo da milha nos anos 40, não foi? A propósito já de um podcast que tinha sido referido aqui, ninguém acreditava que era possível fazer em menos de 10 segundos, não estou em erro. 10 segundos, até que foi lá alguém e fez em 10 segundos. A partir daí foi de pan. A mim o que me surpreende é, eu por acaso há menos de um mês estava numa live. Eu, desde a pandemia, comecei a fazer lives porque talvez as pessoas, vocês que estão aí deste lado neste momento a ver, talvez não se apercebam, eventualmente se não tiveram estas experiências ainda, mas o que o David está a fazer e tantas outras pessoas incríveis têm feito, isto implica um conjunto de recursos, implica preparação, recursos, gastar tempo para que se possa prestar um serviço às outras pessoas, partilhar informação, mas isto tem custos. As pessoas muitas das vezes que estão em casa não se apercebem disto. Num dos lives que eu fiz, e nós fazemos isto de forma generosa, por vários motivos, mas há aqui um lado de generosidade, de dar aos outros. Quando eu faço uma live, é isto precisamente que lá está, também. E numa das lives, eu estava com uma pessoa e estava uma pessoa de um grande clube português. E estávamos a falar sobre o treino mental e as questões emocionais, e, enfim. O enquadramento era este. E eu estava a dizer a determinada altura como é que eu surpreendo-me, como é que as pessoas se surpreendem de terem resultados, quererem ter resultados em áreas, em dimensões, em capacidades, em habilidades, em competências que não treinam. Ou seja, é inacreditável como é que pessoa, e estava lá uma pessoa de um grande clube que acaba por ter a coragem, porque é um ato de coragem, de colocar no chat, é verdade o que estás a dizer, mas eu não precisava que ela dissesse que era verdade, porque eu sei que é verdade. Como é que as pessoas surpreendem de quererem ter resultados em áreas, por exemplo, como é que as pessoas surpreendem do nervosismo desenquadrado, de atletas até de rendimento elevado ou de exigências muito elevadas? Como é que as pessoas surpreendem de treinadores que permanentemente perdem a cabeça? Atenção, também são pessoas passíveis de erros, não é? Agora, quando as coisas acontecem sistematicamente, não é? Porque eu sou dos que acredita que não existem erros, existe feedback. Mas se tu sais 30 vezes da tua porta e 30 vezes bates
naquele paralelo que lá está levantado, então isso aí já estamos a falar de outra coisa, não é? Então como é que as pessoas surpreendem? Quebras de confiança, questões emocionais, etc. Porque são mesmo muitas competências que fazem a diferença quando não treinam essas coisas. Como é que as pessoas podem estar à espera que a minha planta lá de casa sobreviva se eu não a regar? Mesmo um arrozal. Mesmo um arrozal precisa de que a água seja renovada. Até um cato, em menos quantidade, precisa de água também. Então, surpreende-me como é que as pessoas ainda se surpreendem de não terem resultados em coisas que não treinaram. Como é que eu posso querer que o meu bíceps cresça se eu não o treinei? E como ele, a força de vontade, tudo o que diz respeito à nossa componente psicológica, é preciso treinar, é preciso insistir, é preciso praticar para conseguirmos ir mais longe. Não podemos ficar à espera que caia do céu. Isto faz-me pensar, David, que eu já tenho dito isto algumas vezes e eu acho que é muito interessante. Não sou eu, obviamente, mas nós consolidamos. E bem, nós estamos a falar de Portugal. Nós consolidamos e bem a entrada na era do exercício físico. E bem, isso é fundamental, aliás, basta ver a quantidade e eu acho que isso é fundamental, porque até favorece as pessoas, porque os preços acabam por cair, e isso é bom para a população, não é? Quantos ginásios, por exemplo, existem neste momento em tantas localidades, não é? Isso é bom, eu acho que isso é fundamental. Porquê? Porque justifica-se esse serviço, porque é fundamental esse serviço. As passadeiras à volta das cidades atualmente, não é? Isto é algo ainda muito recente. E a qualidade tem que levar para se fazer face a isso, não é? Claro que sim, isso é fundamental, mas isto diz-nos que nós já estamos em Portugal na era do exercício físico há bastante tempo. Eu acho que essa questão está consolidada. Hoje a população, hoje as pessoas percebem a importância que o exercício, não é, tem a todos os níveis, não é? Nas questões da saúde, nas questões do desempenho, nas questões sociais, nas questões da qualidade de vida. Mas quando nós falamos nas questões mentais, quando nós falamos na otimização cerebral, não é bem assim. Ou seja, eu acho que nós já entramos. Creio que a pandemia abriu um pouco esta ideia das pessoas, não é? Porque noutros países as pessoas irem trabalhar mentalmente é como ir ao dentista, por exemplo. Eu creio que nós já entramos em Portugal nessa área. Aliás, tendo em conta os números que são lamentavelmente abismais, não é? Quando falamos em questões relacionadas com a depressão, a ansiedade, o stress pós-traumático. Ou seja, quando nós olhamos para estes números antes da pandemia, eles já eram brutais, não é? Se nós olharmos agora, então eles dispararam de uma forma 4 vezes mais, não é? Então os números são uma loucura, não é? Lamentavelmente. E, portanto, as pessoas acabam por começar a perceber de uma forma diferente o que é esta realidade. Então, eu creio que nós, em Portugal, já entramos na importância dos exercícios mentais, não é? Dos exercícios cerebrais. E eu acho que esse caminho tem que estar aqui muito caminho para ser feito. Aliás, se tu fores olhar ao desporto, por exemplo, e eu já te disse que eu não sou fundamentalista, não é? Porque eu acho que tudo é importante. Tu vais ver que é muito comum os clubes terem GPS, por exemplo. Quantos... depende da metodologia que está ali em causa, não é? Mas quantos quilómetros o atleta fez, por exemplo, quantos metros o atleta fez, ou em que zonas a equipa andou numa determinada margem de tempo, ou seja, chips na bola, chips nas pessoas, GPS. Ou seja, do ponto de vista físico. A performance de forma mais físico, específica, não é? técnico, não é? Até questões táticas, se forem manchas no espaço de jogo. Isso do ponto de vista mental. Isso é um problema das pessoas. Não me parece uma boa ideia. Não é? Como é que se pode investir milhões, não é? Porque estamos a falar de transferências muito elevadas, não é? E depois as pessoas é que vão cuidar disso. Não é? Ou seja, há aqui, como diz o conhecimento popular, não é? A bota não joga porque a perdigota, é uma coisa assim, não é? Então isto não faz muito sentido. Porquê? Porque nós ainda estamos aqui
é entrar, mas eu creio que a este nível muito já foi feito, as pessoas hoje têm uma percepção diferente. É preciso estar tudo alinhado. Queria sublinhar aqui uma coisa que referiste, um pouco à parte, mas igualmente importante, aliás, que é, nós estamos a desenvolver um conteúdo que acreditamos que vai ser enriquecedor para quem nos está a seguir, e do outro lado temos tido cada vez mais pessoas a acompanharem e a seguirem, mas as pessoas às vezes não sabem ou não pensam que tudo isto realmente tem custos, é preciso um investimento, porque nós acreditamos que isto vai trazer um retorno. Aliás, isto é um assunto que não foi falado em nenhuma edição anterior, mas que é um facto. Nós estamos aqui, vai fazer um ano a investir em conteúdo para as pessoas, porque acreditamos que isto é um conteúdo que vai enriquecer e que a médio e longo prazo será cada vez mais benéfico. E eu queria aqui agradecer aos nossos sócios, porque isto é feito inicialmente e primariamente para eles, porque são eles que acreditam no nosso conceito e que o mostram diariamente. Por isso, um agradecimento aos nossos sócios, que são eles que tornam isto possível, aos nossos parceiros, aos convidados que têm cada vez mais enriquecido este conteúdo e às pessoas que nos seguem, que de episódio para episódio são pessoas cada vez que apoiam mais, que divulgam mais. E eu hoje não podia deixar, já que tocaste nesse assunto, de deixar aqui um agradecimento muito sincero àqueles que nos têm permitido continuar, construir e que nos fazem pensar que isto é um investimento que vai valer a pena a médio e longo prazo, porque no fundo é isto, nós estamos aqui a criar um programa, temos uma equipa que se tem dedicado a isto e que englobo quando me refiro de parceiros, e é um programa que é preciso nós acreditarmos e olharmos mais à frente, não é? Porque nós não somos um canal de televisão, nós somos um health club específico em acompanhamento, em treino, em apoiar as pessoas, e isto é um extra, no fundo, que para além daquilo que nós fazemos aqui na prática, no terreno, queremos conseguir levar a outras pessoas que por um motivo ou por outro não possam estar aqui connosco, mas assim também como enriquecer com conteúdos aqueles que estão aqui connosco. E não tinha que fazer aqui este parênteses, porque isto é realmente importante. É muito importante dar. Aliás, isso é uma lei universal, não é? Quanto mais damos, mais recebemos. Fazer bem, entrar, trazer mais pessoas para a equipa do bem. Nós hoje vivemos realidades complexas. Aliás, está aí a questão. Eu não queria ir muito por aí, mas eu acho que é inevitável, porque nós estamos em grandes ciclos, nós estamos perante grandes ciclos. As alterações climáticas é uma questão fundamental, as transformações económicas e os grandes conflitos. Nós temos aqui 3 grandes ciclos que são. Estamos a falar aqui já numa lógica internacional, numa lógica mundial, não é? Estes são 3 grandes ciclos que aí estão, não é? Há pessoas que dizem que... Eu estou a falar de ciclos, há pessoas que dizem que são crises, não é? Há pessoas que acreditam que a maior crise é a do pensamento. E eu recuso-me a acreditar, porque, aliás, este enquadramento que aqui se está a promover mostra precisamente o contrário, não é? Mas eu recuso-me a acreditar que as pessoas não conseguem ler mais do que 3 parágrafos. Eu recuso-me a acreditar que as pessoas, eu estou a falar até dos jovens, que os jovens não conseguem ver mais do que vídeos com mais de 3 minutos, 5 minutos, ou seja, então eu recuso-me a acreditar nessas coisas todas. E por isso, e uma prova disso é isto, nós estamos a fazer um vídeo com mais de 5 minutos, não é? Portanto, cria-se um bocado esta ideia. Então, por isso é que se acredita que a maior crise é a do pensamento, e isso não é uma boa ideia, até porque há inclusive pessoas relacionadas com teorias evolucionistas que acreditam que nós neste momento estamos a ficar obesos de informação e com grandes problemas em termos de sabedoria, precisamente por causa dessa crise do pensamento. E eu acho que isso não é uma boa ideia. E, portanto, este trabalho que tu estás a fazer e outras pessoas fazem, eu acho que é de enaltecer. Mas também é importante dizermos que isto tem custos. Eu próprio, provavelmente, na próxima semana também vou fazer mais uma live. Eu já perdi a conta do número de lives. Podem acompanhá-los no Instagram, certo? No teu Instagram. Sim, no meu Instagram.
É só Nuno Guia. ng_nuno.guia. Isso, guia, exatamente. Pronto, mas por Nuno Guia, à partida, Sim. conseguem logo encontrar Há o teu Instagram. alguns. Sim. Tens Mas não vai ser difícil. Tens que verificar a página, que acho que tens todas as condições para isso. Sim. Entretanto, há pouco falámos aqui de um assunto que é o assunto do Ronaldo, porque cada vez mais se começa a perceber, e ele faz lembrar o tal exemplo da milha. Está aos 37 anos, com a performance que está, com a condição que está, e há aqui, isto é um caso de estudo, é preciso percebermos o que é que está ali em volta. E realmente vemos que é uma pessoa com uma disciplina incrível, não só nos treinos, na alimentação, no descanso, é muito rigoroso. Isto consegue-se ver em vários relatos, há vários relatos de colegas dele, o filme dele, há muita coisa que realmente mostra isto, não é uma pessoa a falar. E isto é incrível perceber como ele enraiza no estilo de vida dele tantos bons hábitos que estão mais do que provados que nos trazem saúde e que estão também a casar a saúde com a alta performance, que durante muito tempo, e há estudos que mostram que a alta performance... Aliás, eu lembro-me na faculdade de um professor me pôr um estudo em que mostrava 3 padrões. O sedentário, e a longevidade do sedentário. A pessoa praticante de atividade física em média 3 vezes por semana, normal, vai ao ginásio, faz os seus exercícios, praticante de atividade física 3 vezes por semana, e o atleta de competição. E o que tinha maior longevidade era o que tinha prática de atividade física 3 vezes por semana. Depois vinha o atleta de competição e depois então vinha o sedentário. Ou seja, o atleta de competição, ou sobretudo a competição levada ao mais alto nível, nem sempre é o mais saudável. Mas o Ronaldo vejo a trazer para a realidade e para os jovens e para tanta gente que o segue hábitos saudáveis. Consegue trazer a nutrição, o treino, o descanso, a família. Isto tudo é importante. Isto tudo é importante. Conseguimos manter esse equilíbrio em todas as áreas. Como é que tu vês isto? Este fenómeno, no fundo, que é o Ronaldo, que consegue manter a sua longevidade no desporto durante tanto tempo? É inacreditável. É inacreditável como é que ele tem conseguido chegar a este nível. Eu creio que já tocaste nos aspectos que eu acho que se podem colocar aqui e que são relevantes. Eu trabalho com várias áreas. As questões relacionadas com a neurociência, as questões relacionadas com a neuropsicologia, as questões relacionadas com a psicologia positiva, o coaching, a programação neurolinguística, a hipnose, inclusivamente também a abordagem baseada nos constrangimentos, ou seja, métodos metadecisionais, questões relacionadas com metacognição, ou seja, e há uma das abordagens em que nós fazemos modelagem. Eu posso fazer a modelagem de uma habilidade ou posso fazer a modelagem do problema. Porquê? Porque acredita-se que as pessoas têm estratégias perfeitas. Uma pessoa deprimida é uma pessoa perfeitamente deprimida. Então, uma pessoa altamente motivada é uma pessoa perfeitamente motivada. Então, nós podemos fazer modelagem de uma ou de outra situação para percebermos também como é que podemos intervir melhor. Lá está, sob o ponto de vista depois da intervenção, como é que nós podemos interferir melhor. Sobre o Ronaldo é curioso porque é inevitável, não é? Eu fiz um trabalho de modelagem sobre ele e há várias questões importantes porque aqui a questão é porque alguém quer ter aquelas características, não é? Ou seja, modelar não é copiar. Modelar é nós acreditarmos que se tu consegues, eu também consigo. Claro que isto depois tem aqui margens de viabilidade. Porém, a questão da modelagem aqui é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que... Porque cria-se um pouco a ideia... Eu aproveito para ir um pouco aqui à tua boleia, se me permites, David. Porque cria-se um pouco a ideia que as pessoas que trabalham sob o ponto de vista mental são pessoas com problemas. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas, se calhar
seria uma surpresa se eu disser às pessoas que as pessoas que eu conheço que mais trabalham do seu ponto de vista mental, apesar de cada vez trabalhar com mais pessoas que não têm nada a ver com o desporto, as pessoas que mais trabalham do seu ponto de vista mental são precisamente as pessoas que estão bem, mas querem mais. Não são pessoas com problemas, são pessoas que querem mais, acreditam que podem ser mais. Ou então, numa fasquia mais reduzida, pessoas top que não querem vir cá para baixo, não querem perder a vantagem que têm neste momento para as outras pessoas e, portanto, claro que a ideia é quem trabalha mais do seu ponto de vista mental, do seu ponto de vista emocional, porque depois também temos que perceber do que é que estamos a falar. Estamos a falar de questões mais clínicas, estamos a falar de questões mais terapêuticas, estamos a falar de questões mais de otimização, estamos a falar de questões de afinação, porque aí está em causa, por exemplo, o foco. A pessoa não tem foco. Não, a pessoa tem foco, a pessoa pode ter o foco dirigido para onde não deve. A pessoa tem foco. É como os faróis do automóvel, não é? O farol do automóvel, os faróis funcionam. Funcionam é mal, porque estão a apontar para cima, não é? Ou podem estar a apontar... Ou seja, às vezes é destas questões que estamos a falar. Então, o Ronaldo, claramente, há um conjunto de coisas que são importantes, porque aqui importa perceber pois, que estratégias cognitivas é que ele tem, não é? Por exemplo, como é que ele lida com as dificuldades? É que, repara, é curioso, eu deparei-me, isto é muito interessante, porque isto mexe com muitas coisas. Eu deparei-me, até quando ele falha um gol de baliza aberta, ele tem uma fisiologia de campeão, não é? Até quando falha, ele tem uma fisiologia que acertou, não é? O que é incrível, não é? Porque eu trabalhava com um jogador há pouco tempo que ele falha e fica de tal forma com raiva que se tiver um poste pode dar um pontapé num poste, pode ser um pontapé no adversário, pode entrar em discussão com o árbitro ou com o treinador, ou seja, entra num ciclo de descontrole. Claro que o Ronaldo, por vezes, isso também acontece. Há um jogo, por exemplo, num dos últimos jogos que ele tem na Juventus, por exemplo, em que eu vi uma coisa que nunca tinha visto, em que ele dá um pontapé no poste. Com a sola no poste. Mas, passado uns minutos, ele faz logo um golo, quer dizer... Ou seja, ele erra, mas ele abraça o erro. Então, isto pode ser o pai de todas as aprendizagens, não é? Ele abraça o erro para ele tem devoção pelo erro. Ele não acorda e diz, uau, hoje só vou falhar neste jogo. Não é isso. Ele sabe que vai falhar mais vezes até do que acerta, porque o Ronaldo não faz um golo a cada remate que faz. Mas o Michael Jordan também não marcava cesta a cada lançamento que fazia. Aliás, o Michael Jordan disse que esse é o segredo do sucesso dele. Certo? É ter tentado tantas vezes. Então, sim, de acordo, sim, isso é uma questão fundamental, David, mas existem aqui, e tu disseste algumas importantes, existem aqui um conjunto de outras questões que nós podemos trazer depois para a vida das pessoas. O lidar com o erro é uma questão essencial que ele tem. Mas ele não precisa dizer que está a lidar bem com o erro, porque o jogo não para. Ele continua no jogo ainda mais presente do que já estava, ou no mínimo igual a antes de errar. Canaliza aquilo a favor dele. A favor dele, exatamente. Ou seja, é tudo isto que nós podemos depois ir pegando, analisando e trazer para a realidade de outras pessoas. Por exemplo, modelar o Ronaldo. A questão da família é uma questão central. É uma questão central. Central é mesmo muito importante. Tu referiste há pouco, é muito importante, está lá. A questão da diversão é evidente. É muito evidente. É muito evidente. Ele com muita frequência sorri. Está lá também. A questão pronto, são relatos que nós vamos encontrando alguns. Há alguns relatos. Porque é preciso estudar isso e não tem que ser através dele. Não é? Pode-se fazer a modelagem, por exemplo. Há a modelagem feita do Sherlock Holmes, por exemplo. Há a modelagem de Jesus Cristo, por exemplo. Então, nós podemos... ter registros que consigamos fazer este género de intervenção, este género de operação, por relatos, esta conjugação entre a vida pessoal e social, que é um dos maiores problemas que acontecem, principalmente em idades mais jovens, não é? Pessoas que se perdem muito por causa disso. Eu conheço
conheço alguns casos, lamentavelmente, não é? Enfim, são muitos casos. Então, mas esta questão são tudo questões muito importantes, ou seja, o que é que lá está que nós podemos trazer? Alguma Que faz sentido. modelagem das que analisaste ou que mesmo que fizeste até hoje que te marcou mais, que tenhas tirado de lições que tenham marcado? São todas, porque não há as pessoas da mesma forma que tu no teu trabalho, não é? Não há clientes especiais, não é? Para mim, todas as pessoas que eu trabalho são especiais, não é? Todas as pessoas que eu trabalho merecem a minha dignidade, não é? Hoje o mercado é de tal forma competitivo que nós precisamos de fazer a diferença, não é? E como é que nós fazemos a diferença? Nós fazemos a diferença através da devoção, não é? Da confidencialidade, da ética, mas do trabalho, não é? Então, eu não sei se sou o melhor, não é? Por exemplo, se pegar no Ronaldo, ele diz que é o melhor, até posso não ser, mas eu para mim sou o melhor, não é? Então isso não significa sobrançaria em relação às outras pessoas, não é? Eu para mim sou É a o forma melhor, de não é? ele se ver ele mesmo. Não é? Mas a grande questão é nós darmos o nosso melhor, porque isso nós controlamos, dar o máximo, fazer o meu melhor. Então, todas Está ao as alcance de questões... qualquer um. Está ao Não é? alcance, Está ao alcance de qualquer um. Exatamente. E a hipnose, no meio disto? Tens também informação nessa área? A hipnose é vista ainda às vezes aqui como um tabu, como a hipnose dos filmes, e nós sabemos que não é bem assim. A hipnose pode trazer benefícios e pode nos ajudar até a potencializar muito da pessoa. Falaste-me no outro dia, resumiste-me um pouco sobre isso da hipnose e como é que ela funciona na prática. Queres passar isso para quem nos está a ouvir? Sim, é uma área muito interessante, é uma metodologia muito interessante. Para já a hipnose não existe, e tudo é hipnose. Depois, eu normalmente não esclareço o que não é preciso esclarecer. Por exemplo, se eu estiver com uma pessoa, eu não falaria nisto, não é? Só se a pessoa me colocasse a situação, não é? Porque eu não tenho que estar à procura de uma carteira que eu não perdi, não é? Não faz sentido, não é? Ninguém vai arranjar um automóvel que não está estragado, não é? Então é um pouco esta a ideia. Então passa muito por aqui. Mas, sim, isto já existe, a história. Para já é uma área com uma robustez científica muito forte. Muito forte. A vários níveis. E depois é uma área fantástica porque ajuda-nos as pessoas vivem vidas muito agitadas, muito aceleradas. Há pessoas que não conseguem relaxar há anos. Então isto não é uma boa ideia. Então todas estas áreas... Eu aproveitarei para dizer, por exemplo, às vezes mas é culpa de quem está deste lado, que não esclarece as pessoas. Ou seja, a culpa não é das pessoas, é a culpa de quem não esclarece as pessoas. Então cria-se um pouco a ideia... Uma pessoa que consiga respirar um pouco, não é? Centrar-se na sua respiração, pensar um pouco no ar que entra, não é? No ar que sai. Se a pessoa for pensando um pouco nisto, de repente, porque a pessoa não precisa de pensar para respirar, não é? Porque a respiração simplesmente acontece. Quando a pessoa pensa que, uau, afinal estou a respirar, não é? Há um ar fresquinho que entra, há um ar mais quente que sai, e a pessoa começa a centrar-se nisto e de repente começa a perceber que relaxou. E quando nós relaxamos, isso faz-nos muito bem. Isto não tem nada a ver com psicologia, isto é biologia. Que às vezes um engano que se tem em relação a isto. Relaxar, não é? Respirarmos melhor, não tem nada a ver com psicologia. Isto é biologia, isto é fisiologia. Que acaba por ter depois consequências psicológicas. Tem consequências psicológicas. Não podia ser de outra forma, não é? Está tudo ligado. Se tu reparares, o comportamento de uma pessoa depressiva é uma pessoa com medo. São coisas diferentes. Bem diferentes. Mas é uma pessoa que se curva, não é? É uma pessoa que mais se curva. Fechado. É uma pessoa que se fecha, não é? Esta pessoa está a pressionar o diafragma. Esta pessoa não vai conseguir respirar da mesma forma que uma pessoa que está
numa posição de poder, não é? Vertical. Não é? Então, isto faz uma grande diferença na vida das pessoas. Isto não tem nada a ver com psicologia. Isto não é psicologia. Isto é biologia. Isto é fisiologia. Isto é o estudo das funções. Mas é o corpo a influenciar a mente? É o corpo a influenciar a mente, porque, se calhar ao contrário de muitas pessoas que nos estão a ouvir neste momento, tudo começa na mente. Mas a mente não controla tudo. Porque a mente precisa de informação. E 80% de informação vem do corpo para a mente. O que é muito interessante. Ou seja, eu posso, mexendo na fisiologia, eu não estou a mexer na parte psicológica, eu posso, mexendo na fisiologia, mexendo na biologia, levar a mente para onde eu quero. Mas eu também posso, através da mente, levar o corpo para onde eu quero. Ou seja, a grande questão que aqui se coloca é que não há mente e corpo. Nós estamos a falar de uma coisa que é uma só e não duas. E esta é uma das grandes questões que se deve, se calhar, que eu aproveito também para trazer aqui. Corpo-mente. E não corpo e mente. Estamos a falar de uma estrutura só. De um todo. De um todo. Exatamente. Treinar o treinador. Não estou à espera que me resumas o livro todo, até porque quem quiser pode encontrar o livro aí em qualquer livraria, penso que está disponível, certo? Mas o grande chavão, o que é que podemos realmente tirar de lições de treinador? Porque o treinador não deixa de ser humano, ainda há pouco falámos disso, também há treinadores que cometem os erros, não deixam de ser humanos, e também são pessoas que precisam de manter o foco, que precisam de saber como, perante aquela equipa, direcionar a equipa, ou perante aquele atleta, direcionar o atleta, que também tem os seus dias bons e os seus dias menos bons, e que muitas vezes o treinador é aquele apoio que o mantém focado, mas que por sua vez também tem os seus dias bons e os seus dias menos bons. Ou seja, o treinador, ao contrário do que se pensa, não é aquele super-homem. É uma pessoa que está ali, claro que treina para aquilo, que tem a componente técnica, que tem a experiência, mas que também tem os seus desafios. Como é que é isto de treinar o treinador? David só me faz questões interessantes. Tu estás a pensar assim, ele está agora à espera que eu resuma o livro todo no podcast. Não é isso. Não, só coloco as questões interessantes pelo seguinte, é que há uma ideia, eu acho que se tem criado uma ideia que é, quem mais precisa, eu estou a falar agora no âmbito do desporto porque é para aí que me trouxeste e eu vou-te responder obviamente, mas a ideia que fica é que quem mais precisa são os jogadores. Não é verdade. Não é verdade. Claro que, enfim, mas quem mais precisa são os treinadores, porque quem tem verdadeiramente, nós estamos a falar em desporto de competição, não é? Mas atenção, mas mesmo nos mais jovens isto já acontece, mesmo nos iniciados isto já acontece, não aconteceu agora, mesmo nos amadores isto acontece, ou seja, o treinador, se não ganha 3, 4, 5 jogos, é ele que, ou seja, a pessoa que mais precisa é o treinador. Tem muita pressão em cima. É o treinador a pessoa que mais precisa. Só cria-se a ideia de macho, não é? Bravo. Então, como se isso fosse apreciativo para a pessoa, que não é verdade. Em relação ao treinar o treinador, eu fui por aí precisamente por isto. Porque achava, até por eu ter trabalhado nessa área e passei por todos os níveis de competição, em Portugal e fora do nosso país. Ainda foram uns 14 anos, como treinador ou em equipas técnicas. Passei muito tempo em equipas técnicas também. Aliás, quase que outra vez, foi por muito pouco. Então eu também nunca fechei nada na minha vida. Mas, primeiro, mais uma metodologia que um simples português traz que mundialmente não existia. Simples assim. Ou seja, nós pegamos nos cenários de guerra, é uma metodologia metacognitiva do Gary Klein, que ele tinha trabalhado com as tropas norte-americanas na altura da tempestade no deserto, e nós trouxemos essa metodologia para o treino do treinador de futebol, que eu acho que é muito interessante. Ou seja, é uma metodologia utilizada sobretudo com pessoas expostas a situações de risco de vida, bombeiros,
líderes de centrais nucleares, polícias, operações especiais, pilotos de caças, enfim. E a questão é que nós trazemos isto para a melhoria, ou seja, há um conjunto, eu acho que isto é muito interessante porque há várias áreas de interesse aqui, eu acho que é dentro disto que tu também queres saber, David, que é, por exemplo, a tomada de decisão. Tu não te tornas um melhor decisor porque leste 100 livros da tomada de decisão. Tu vais te tornar um melhor decisor se decidires. Mas isto não pode ser confundido com aquela questão inicial da comunicação. Certo? Tu, para seres um melhor decisor, as pessoas, para serem melhores decisoras, têm de decidir. Uma pessoa que nunca decidiu nunca pode ser uma boa decisora. Uma pessoa que só lê livros de tomada de decisão não vai ser uma boa decisora. Então, esta é a questão fundamental que se coloca aqui. E depois há muitas nuances interessantes. Aliás, tal como a investigação vem mostrando, as pessoas, para melhorarem a tomada de decisão, não precisam de ter um incremento na sua memória, mas de ter um incremento em termos perceptivos, para perceber melhor o que é que está a acontecer. Claro, obviamente, depois em função do seu repertório, não é? Das suas experiências. Outra das questões interessantes aqui é que traz-se a ideia que a reflexão é muito importante. E como é que se pode construir intuição, que eu acho que é muito interessante também. Ou seja, intuição não é uma experiência extrasensorial, do género do dedo que adivinha, ou do género que as senhoras têm um sexto sentido. Não é? Estamos a entrar em questões extrasensoriais, não. Sendo que aproveito já para, depois do que eu disse sobre as senhoras, aproveito já para enviar um beijinho muito especial para todas as senhoras que nos estão a ouvir, porque este mundo e o nosso mundo precisa de muitas características fantásticas que as senhoras têm, como a paixão, o amor, que talvez seja a ferramenta mais poderosa que existe, não é? Então, os homens também têm isso, obviamente, mas as senhoras capaz têm, de moldar muita coisa. As senhoras, aliás, as senhoras estão a crescer muito no mercado de trabalho, olhando há umas décadas atrás, não é por acaso. Mas sobre a intuição, da tua intuição nas senhoras? Intuição é... Porque é que se fala tanto desse sexto sentido? Terão essa intuição mais apurada do que nos homens? É algo que se trabalha naturalmente? Uma coisa é a sensibilidade, outra coisa é a intuição, não é? Uma coisa é o mar, outra coisa é o rio. São coisas diferentes. Uma coisa é haver uma sensibilidade. E quando tu estás sensível, estás mais disponível. Mas a intuição que eu estou a falar é identificar coisas sem sabermos como é que procedemos a essa identificação. Então aqui estou a falar da experiência. Experiências passadas. Não estou a falar do dedo que adivinha, não é? Porque nós podemos estar a falar de questões, recordo de onde é que vem esta metodologia, nós podemos estar a falar de questões de risco de vida, não é? Então, esta questão é uma questão muito importante. Então, é possível construir intuição, que era algo que se pensava que não era viável, através da reflexão. A reflexão não é qualquer género de experiência, tem que ter um dinamismo próprio e um conjunto de particularidades. Por exemplo, o treinador dos júniores do Sporting não tem o mesmo leque de experiências do treinador dos júniores do Montijo. Eu estou a dizer os júniores do Montijo porque é meu amigo, estou à vontade para falar sobre isso, não é? Mas, ou seja, treinam as mesmas idades, mas são coisas completamente distintas, não é? Então, o número de experiências são coisas completamente diferentes, não é? Para uma secção e para outra secção, coisas completamente diferentes. Então, eu acho que essa é uma questão. Nós trouxemos aqui uma metodologia em que traz os cenários de tomada de decisão. É uma metodologia dura, mas muito interessante, porque lá está, entrevista-se os peritos, na área que for, e transforma-se esse material de conhecimento, não é? Que muitos deles nem sabia que tinham, eles não sabiam que tinham sequer, isso aconteceu. Então eu na altura entrevistei os melhores treinadores portugueses, trouxe essa informação para que outras pessoas possam treinar perante aqueles casos, não é? Por exemplo, é colocar uma pessoa a jogar a final da Champions, por exemplo, sem eventualmente um dia lá pode chegar, não é?
Acreditas que é meio caminho andado para um treinador que leva alguém a uma equipa a uma final, conseguir depois pegar, por exemplo, numa equipa júnior e fazer esse mesmo trabalho, ou muda assim tanto as idades? E estamos a falar de uma equipa sénior para uma equipa júnior. Ou se calhar até mais nova, aos juvenis ainda antes do júnior, certo? Sim. Pronto. Muda assim muito de idade para idade o tipo de trabalho que tem que ser feito com os atletas? Ou, por norma, o procedimento de uma, quando aplicado na outra, vai também levar à vitória? Cada grupo é um grupo. Cada grupo é um grupo, não é? Mas eu tenderia a dizer que nesta e em tantas outras situações, não é? Não existem receitas, não é? Eu sei que é uma tendência muito grande das pessoas procurarem receitas, não é? Só que, muito bem, isso pode ser uma referência importante, não é? Mas daí uma coisa é a receita do pastel de nata, não é? Outra coisa é a receita do ovo estrelado, não é? Em cada pessoa dá o seu cunho pessoal também a essa receita, não é? Mas se eu fizer aquilo exatamente, vai sair exatamente daquela forma, não é? Outra coisa é quando falamos de pessoas. Muda E muito, nesta não é? área das ciências humanas, não é? Das ciências comportamentais, as coisas mudam muito, não é? E depois existem ênfases diferentes também, não é? O meio, a cultura, não é? Em termos culturais, às vezes estamos expostos a questões brutais, não é? Nós trabalharmos fora do nosso país, vamos começar a perceber coisas que para nós eram um dado adquirido e que lá é completamente diferente, não é? Não pode ser por ali, não é? O caminho tem que ser feito de outra forma, não é? É que eu pergunto isto e já não comparando só faixas etárias, mas um exemplo que é conhecido pela grande maioria das pessoas, o Mourinho. O Mourinho foi considerado várias vezes o melhor treinador do mundo e um perfil de liderança exemplar. Mas a dada altura, isso quase que se deixou de falar, digamos assim. Eu continuo a vê-lo como uma referência, mas é alguém que conseguiu estar durante anos no auge e de repente mudou. O panorama mudou. Isto é difícil, estar sempre no topo. É difícil conseguirmos manter sempre aquele nível. Sobretudo quando se fala da alta performance. E ainda há pouco dizias que há muitas pessoas que, ou a maioria das pessoas que procura desenvolver mais esta componente psicológica, são pessoas que querem manter a alta performance ou que querem lá chegar. Porque realmente, se fosse fácil, estávamos lá todos, ou mantínhamos lá todos durante anos. O que é que achas que pode ser aqui fatores que tenham levado a esta mudança? Eu, por acaso, tive uma live há pouco tempo com o Ricardo Formosinho, que trabalhou com o José Mourinho no Tottenham e no Manchester. Recuperar para dizer que o Mourinho no Manchester ganhou a Liga Europa, não é? E creio que ganhou a Supertaça também. E, portanto, quem ganha sempre, não é? Nós estamos a falar de um nível, já não estamos a falar top, não é? Nós estamos a falar top de top, não é? O melhor do mundo, foi considerado vários anos o melhor treinador do mundo. Mas isso só acontece porque ganhou tudo, não é? Pois, exato. Porque ganhou tudo, não é? Ou porque ganhou. Então, a esse nível, eu acho que a ideia de é o melhor do mundo. Ok, tudo bem, mas eu acho que isso é muito mais marketing do que outra coisa, não é? Porque então, essa é uma área que às vezes me faz pensar, porque eu conheço tantas pessoas com tanta qualidade e têm resultados e não são os melhores Não são publicitados dessa forma, não é? Seja, apresentados dessa forma. Uma pessoa que ganhe nos infantis ou que ganhe nos séniores, eu acho que ambos têm mérito, não é? Sim, tem dúvida. Que ter mérito, sem não é? dúvida. Quem ganha num campeonato amador, por exemplo, na terceira divisão em Portugal, ou quem ganha a Champions, eu acho que ambos têm mérito, não é? Todos têm que ter mérito. Então o que é que muda aqui? É o mediatismo, não é?
O mediatismo muda tudo. Claro, o mediatismo, as infraestruturas, tudo, se calhar, um conjunto de coisas, não é? Mas em termos das pessoas, ganhar é ganhar, não é? E, portanto, tu ganhares com uma equipa de 17 anos ou ganhares com a Champions, ganhaste, não é? Agora há outra questão que é, quantas pessoas não ganham e fazem um trabalho incrível em termos sociais? Não é? Quantas pessoas não ganharam e fizeram disparar carreiras? Não é? Quantas pessoas não ganharam e colocaram muito dinheiro nos seus clubes pelo número de transferências que fizeram? Claro, nós sabemos que ganhando também podes transferir mais, não é? Mas quantas pessoas não ganham, quantas pessoas não estão na manchete e fazem trabalhos fantásticos? Então, a questão do ser o melhor do mundo, ou seja, o top, isso são estratégias de mérito para quem lá chega, parabéns, não é? Porque isso também vai inspirar muita gente, mas na verdade nós estamos depois a negligenciar tanta gente que fez grandíssimos trabalhos, devoções incríveis, não é? E parece como se não existissem, não é? Eu acho que não faz muito sentido. Porquê? Porque para mim nunca me fez muito sentido valorizarmos o teu ginásio, o teu negócio, pela desvalorização do ginásio do lado, não é? Mas eu posso falar de pessoas, não faz sentido nós valorizarmos o Zé porque desvalorizamos o Manel, não é? Isso não faz sentido. Então não faz sentido valorizar coisas ou pessoas pela desvalorização de coisas ou de pessoas. Não me parece que seja por aí. Mas isto poderá também querer dizer, e isto olhando de fora, alguém que não é expert nesta área, não é? Já fazer aqui a salvaguarda, mas que o Mourinho, com aquilo que funcionou tão bem com algumas equipas, com outras equipas, pela mudança dos jogadores, por serem pessoas diferentes, já não funcionou tão bem. Isto pode, ou seja, a liderança, as qualidades, as competências de liderança que se trabalham, que se desenvolvem ao longo da vida, também são muito influenciadas ou têm um impacto também mediante o grupo de pessoas que nós temos diante de nós. Acho que é uma conclusão que eu tiro quando olho para esta situação. Não sei se estás de acordo ou se tens outra visão nesse aspecto. Claro que nós podemos sempre dizer o que nós entendemos, não é? Obviamente que sim. Claro que nós podemos dizer o que nos parece, mas na verdade só quem lá está é que sabe. Porque existem muitas nuances que nos escapam e questões estratégicas. Claro que ele tem estado sempre em grandes equipas, porque ele é um treinador de top, não é? Então, top, claro. E vai continuar, com certeza, não é? E é mais um brilhante português que nos tem que orgulhar, não é? Pelo que fez. Ele que abriu a porta a tantos treinadores portugueses pelo mundo fora, não é? Atualmente, se calhar, há um treinador português em cada canto do mundo. Antes do Mourinho existia um treinador brasileiro em cada canto do mundo. É bom não nos esquecermos destas coisas. Nós não podemos ter memória curta. Eu não estou a dizer que tu tens memória curta, David, por favor. Não, até porque eu admiro o Mourinho, eu comecei por dizer isto. Portanto, estou a tentar analisar de forma construtiva. Coisas, sim, mas hoje temos um treinador português em cada canto do mundo. Aliás, até porque o mercado português não consegue absorver tantos treinadores, não é? E tantos treinadores de qualidade, é uma coisa incrível. Havendo não é? Qualidade, naturalmente. Não é? Não é? E jogadores, é impressionante, é uma coisa incrível. E, portanto, hoje tens um treinador português em cada canto do mundo. Hoje já não tens um treinador brasileiro em cada canto do mundo. E ambos podem coabitar, nenhum problema. Curiosamente, hoje tens muitos treinadores portugueses, inclusivamente no Brasil, não é? Estou a dizer isto, se calhar, porque o Brasil era uma superpotência do futebol. Aliás, até porque estamos a falar de 240 milhões, não é? Nós estamos a falar de 240 milhões. Trouxe-eu esta análise agora, de repente, 240 milhões para 10 milhões, não é? E, portanto, então, isto às vezes também tem que ser... Portanto, tem peso. Tem muito peso, obviamente que tem, mas falta-nos informação. Nós podemos, obviamente, especular, podemos induzir, mas falta-nos informação para podermos... Mas, claro, evidentemente, com certeza,
Não estando lá, mas obviamente que quando não se ganha, eu não direi que seja agora o foco do Mourinho, mas sob o ponto de vista desportivo, do desportivo e não só, porque se nós estivermos a falar de empresas, se calhar estamos a falar de dimensões bem distintas, mas lá está, com algumas semelhanças, não é? Porquê que uma empresa não funciona? Porque se calhar há problemas de liderança, não é? Porquê que uma empresa não funciona melhor, não é? Se calhar porque há problemas de comunicação, não é? Mas porquê é que uma empresa não dá o salto? Se calhar porque as pessoas estão com questões motivacionais, não é? E portanto, na verdade, por isso é que existem intervenções nos clubes, por isso é que existem intervenções nas empresas, não é? As palestras, por exemplo, não é? As pessoas falam palestras motivacionais. Não é por acaso, não é? É um trabalho constante que tem de se ir fazendo sempre. Curiosamente, para mim, as do clube são muito mais motivacionais e acho que as das empresas acho que são muito mais estratégicas. Aliás, no meu site eu não falo em palestras motivacionais, falo precisamente em palestras estratégicas. Então, ou seja, há aqui questões que eu acho que são muito interessantes. Como é que se colocam as coisas a funcionar melhor? Obviamente que aí fazemos uma viagem lá atrás. Voltem lá atrás. São as questões da liderança, da comunicação, da motivação. Começámos por falar disso. Ou seja, uma das questões fundamentais aqui, e este trabalho relacionado com a tomada de decisão, que foi um trabalho académico, mas com uma abrangência muito grande, por trás de questões fabulosas, também resulta, ou seja, as questões decisionais acabam por estar muito porque quando tu olhas ao que é que está sempre na equação, há uma série de coisas que estão sempre na equação. A comunicação está sempre na equação, mas a decisão também está sempre na equação. Aliás, uma coisa é uma comunicação para a decisão, em que tu comunicas claramente para a decisão, por exemplo, um comercial na área do marketing ou das vendas. Outra coisa é uma comunicação para abrir caminho. São perfis completamente diferentes, não é? São perfis completamente diferentes. Por exemplo, então, tu começas a olhar estas coisas e começas a ver que isto tem muitas similaridades e tem muitos aspectos em comum. E eu acho que isso é muito interessante. A tomada de decisão é algo que está sempre presente, não é? As pessoas também não pensam em decidir a cada passo, porque senão não davam um segundo passo, não é? Ou seja, isto leva-nos depois para outras áreas que eu acho que são muito interessantes, nomeadamente como é que nós funcionamos, o andarmos demasiado em automático, todas estas questões. O respirar. Mas a pessoa sempre respira, não é? Só que isto só funciona Mas depois. Pensar, não é? Pensar nisso. A este nível só funciona se continuares a respirar, David. Senti toda a gente aqui agora a respirar profundamente. Nuno, estamos a chegar ao final de uma excelente conversa e queria perguntar-te, tens milhares de seguidores nas tuas redes sociais, quais são as perguntas, as mensagens mais frequentes que recebes, ou até das tuas intervenções na televisão? Falámos há pouco, vais algumas vezes à Sport TV, ou seja, quais são as questões mais frequentes que te chegam dos seguidores? Eu creio que as grandes questões atualmente, por exemplo, se nós pensarmos porque é que hoje existem claro, o Sistema Nacional de Saúde pelos motivos que se conhecem um pouco, não é? Essa é uma área que eu não quero ir por aí, mas porque é que existem tantas consultas, não é? Ou seja, o que é que está por trás de tantas consultas? O que é que está por trás de tantos problemas, tantas dificuldades que as pessoas atualmente vivem? Então nós vamos encontrar algumas coisas. Há estudos a mostrarem isto, não é? Eu não estou a cometer nenhuma inconfidência, não é? Os números e os resultados não se encontram a cada esquina, mas eles estão aí. É o stress. O motivo de tanta consulta, e os números são muito elevados, é o stress. Os motivos de tantos problemas é o stress. Então, também caminho um pouco por aqui. Então, a grande questão é como é que as pessoas podem ter uma atitude mental mais positiva?
O que é que nós precisamos de fazer? O que é que as pessoas precisam de fazer para ter uma atitude mental mais positiva? Eu acho que esta é uma questão central que está aqui. E aqui isto leva-nos a perceber, por exemplo, o que dizem vários autores. Por exemplo, quando se diz que quando nós olhamos para fora, sonhamos, não é? E quando nós olhamos para dentro, despertamos. Então, acho que passa muito por aqui. Ou seja, ter uma atitude mental positiva mais frequente, porque é normal que ela não exista frequentemente. Isso trabalha-se? Claro que se trabalha. Alguma estratégia em concreto? Claro que se trabalha. Nós estamos a trabalhá-la, precisamente. Nós estamos a trabalhá-la, precisamente. E, portanto, porquê? Porque eu estou a dizer, e onde nós colocamos o foco, aumentamos, não é? Há pouco o foco estava no stress, agora o foco está na atitude mental positiva. Lidar com pessoas positivas, ter hábitos que nos façam bem, Sim. Desde a alimentação, ao exercício físico, ao saber descansar, ao saber parar, respiração. Sim. São tudo coisas que nos ajudam, não é? E Isso que é hoje em muito dia as pessoas importante. parece que se esquecem disso, estão tão automatizadas. O nosso corpo é muito complexo e tudo o que nós introduzimos cá dentro, isso vai ter repercussões. A alimentação é um aspecto fundamental. É um aspecto fundamental. O exercício é um aspecto fundamental. Claro que eu sei, há pessoas que não podem fazer exercício, mas aí temos que pensar de outra forma. E então aí trabalhamos com a imaginação. Com as que podem e com as que não podem. Porque há também cada vez mais estudos a mostrarem que tu não estás lá fisicamente, mas ao pensares nisso, tu acabas por conseguir desencadear os mesmos processos neurais como se lá estivesses, não é? Então, isto traz-nos aqui a questão da atitude mental positiva, traz-nos aqui, eu acho que um caminho muito interessante, que é, quais são os dois maiores poderes do ser humano? Felizmente existem vários, não é? Mas quais são os dois maiores poderes do ser humano? Provavelmente é a memória, porque isso distingue-nos das outras espécies, não é? Nós estamos na cadeia, no topo da cadeia neurológica do planeta Terra, não é? O resto ainda não sabemos, não é? Mas estamos no topo da cadeia neurológica, isso nos distingue, temos a capacidade de pensar, não é? De nos lembrarmos, então isso é a memória, não é? E a imaginação. Estes são os dois grandes poderes do ser humano. É o que nos faz ir mais além, a imaginação. Porém, tentar cada vez mais. Nós reparamos neste princípio que quando tu estás a sofrer por algo que aconteceu há 10 anos, isto não é a vida, é a memória, não é? Então aí tu, quando és arrastado para o teu passado, acabas por criar comportamentos mais depressivos. E isso com certeza não te vai fazer bem. Ao mesmo tempo, se tu olhares a outra extremidade, tu reparas que a imaginação é altamente poderosa também, não é? Esse é um grande poder, não é? Quando tu tens que fazer algo daqui a 10 dias e já ficas nervoso, não é um nervoso que te ativa e te mobiliza para um desempenho elevado, não é? Ou para lidares melhor com a situação, mas um nervosismo que te desequilibra ao ponto de não te deixar dormir, ao ponto de trazer, por exemplo, impotência sexual, ao ponto de criar-te bloqueios relativamente aos teus hábitos alimentares, à tua relação familiar. Então, isto não é a vida. Tu não estás com um problema de vida à vida, tu estás com um problema de vida à imaginação, que supostamente é um poder que tu tens, não é? Muitas vezes prevemos cenários que, na maior parte neste tipo de situações, que na maior parte das vezes nem vai acontecer. Nem vai acontecer da mesma forma, para a frente, da mesma forma que tu lembras-te que as tuas memórias não são aquilo que aconteceu, são aquilo que tu achas que te aconteceu. Então tu estás a contar uma história que provavelmente não aconteceu, mas é a tua história. Por exemplo, mudar o score é precisamente mudar essa história. Então é disto que estamos a falar. Então falar de atitude mental positiva não significa que, à semelhança da felicidade, não é? Como é que tu poderias ser feliz se não soubesses o que era a tristeza? Não é? Isso não é viável, não é? Tu para seres feliz tens que conhecer a tristeza, não é? Então, ou seja, há aqui aspectos, há aqui detalhes, diferenças que fazem a diferença. A questão da atitude mental positiva é uma questão fundamental.
Eu direi que a segunda questão será, não é menos importante. É a segunda, mas não é menos importante que a primeira. Eu não posso dizê-las todas ao mesmo tempo. Que é lidar com erros e com adversidades. É uma questão central. As pessoas também procuram muito para situações em que precisam de lidar com erros e com adversidades. Pois aqui temos que saber distinguir o que é uma falha, o erro e o fracasso. São coisas diferentes. Não são a mesma coisa, não é? Então lidar com erros e com adversidades é uma questão central também. Aqui passa muito por questões aqui sim, já relacionadas com visualização criativa, um discurso interno mais positivo, passa muito por aqui, porque na verdade isto é muito mais importante do que se calhar inicialmente se faz supor, porque como é que pessoas que... Ou seja, nós temos que equilibrar a balança a nosso favor. E há momentos para tudo. Existem devaneios da mente, portanto, existem momentos para tudo. Como é que uma pessoa que imagina este cenário, nasceu num berço de ouro, não é? O pai tinha 3 empresas, estudou nos melhores locais que podia ter estudado, tudo o que tu possas imaginar, e porque isto não pode ser dito de outra maneira, não é? E morreu com uma overdose. Pois. E como é que outra pessoa que lá está, não é, ou seja, não é como tu nasceste, mas como depois tu vais lidar com tudo isso, não é? Ou seja, a questão central não são os problemas, mas como tu vais lidar com esses problemas, não é? Pronto, a percepção leva-nos para outras questões que são importantes também, mas obviamente que sim, que está na equação, mas como é que uma pessoa depois que era saudável, não é? Tem um acidente, fica sem funcionar nos membros inferiores e refaz a sua vida e vive feliz, não é? Ou seja, vês aqui 2 exemplos, eu sei que são 2 exemplos chocantes, não é? Mas pelo menos uma última vez pensem nestes 2 exemplos, ou esta vez mais, pensem nestes 2 exemplos e vejam, não é? O que é que está em causa? Claro, obviamente que estão muitas coisas em causa, mas uma delas é precisamente aquilo que eu disse no início, que é o lidar com os erros, lidar com as adversidades, saberes lidar com estas coisas, não é? Obviamente que as pessoas fazem o seu melhor e nós temos esses recursos todos dentro de nós, não é? Mas provavelmente a pessoa não tem competências a esse nível para, naquele enquadramento, lidar com aqueles erros e com aquelas adversidades. Muito não seja para ficarmos com uma perspectiva, não é? Para pormos as coisas em perspectiva e percebemos que às vezes não temos problemas, não é? Quando vemos situações destas, percebemos que afinal temos tudo ao nosso alcance e que é só querermos. Aliás, quem vir este podcast já vai ficar com mais algumas ferramentas. Eu gostava só de dizer mais uma terceira, e aí sim entrava nessa parte, que é, finalmente, também que isso acontece muito no domínio do desporto, mas também cada vez mais na vida das famílias e na vida das empresas, que é lidar com situações potenciadoras de stress. Ou seja, eu faria aqui estas 3, e aí sim, aí é importante as questões do significado, porque as pessoas não sabem que têm esse poder. Mas têm, e a realidade é que às vezes é aquilo que tu dizes, é saberem quais as ferramentas certas a utilizar. Aqui já vão ficar com algumas, e quem quiser aprofundar isso pode também falar contigo, porque tu fazes esse acompanhamento, não é só na área do desporto, mas também em todas as áreas da vida, digamos assim. O meu foco são as pessoas. Portanto, o meu foco são as pessoas. E nesse sentido, obviamente que as pessoas me ligam com muito mais facilidade ao desporto, não é? Porque o desporto faz parte da minha vida, não é? Então é natural que isso aconteça, mas o meu foco são as pessoas e, portanto, é fácil descobrir. Acabei também de lançar um site, e www.nunoguia.com. Então aí já é uma boa oportunidade também para juntar muito do trabalho. Então aí já vão encontrar muitas das coisas que eu venho fazendo.
Muito bem, Nuno, alguma mensagem final que gostasses de deixar a quem nos está a seguir? Nós fomos feitos para ser felizes, para desfrutar, para viver, e eu acho que passa muito por aqui, David, passa muito por aqui. Tenho um orgulho do que já fizeram, das famílias, procurem dar continuidade àquilo que acreditam e, de alguma forma, façam bem às outras pessoas. Uma das questões mais poderosas que existem é fazer bem às outras pessoas. Eu ficar feliz porque o meu vizinho, o meu amigo está a prosperar. Quando eu consigo entrar neste processo, as coisas eu torno-me muito mais leve, é muito mais fácil para mim. Então, desfrutem, não precisam de se preocupar com morrer, porque isso é uma coisa certa, não é? E existe uma estranha sensação de eu saber que não vou durar eternamente, não é? Mas eu, quando penso nisso, existe uma estranha sensação de saber que, se calhar, nem sempre consigo, porque eu também sou um ser humano, não é? Como as pessoas que estão aqui e aquelas que nos estão a ver, mas pensem nisso, não é? Preocupem-se em viver, porque com a morte não precisam de se preocupar. O dia de hoje não existe mais. Então, desfrutem. E em viver muitos anos. É para isso que nós cá estamos, é para isso que estes conteúdos continuam e é para isso que eu vos quero ver nos treinos connosco. Para já, e antes de terminar o vídeo, aquele like, subscrever, partilhar com toda a gente que vocês acreditam que pode beneficiar alguma coisa com este conteúdo, porque é assim que estamos a crescer. É convosco, é juntos. Contam connosco. Contamos convosco.